boa noite. Hoje é sábado 26 de julho de 2025. Seja bem-vindo a esta edição do Ponto nos Is. Hoje, mais um tema selecionado criteriosamente para colocarmos os pontos nos is. E quando olhamos para o tema que foi selecionado hoje, é um tema profundamente ligado ao esforço do país para diversificar a sua economia, reduzir a dependência do petróleo e promover um ambiente mais favorável ao investimento e à produção nacional. Pois quando olhamos para o território nacional, compreende-se que aproximadamente 35 milhões de hectares de terra arável Angola tem, dos quais menos de 10% são cultivados de forma regular. No entanto, para massificar a agricultura no país significa aproveitar o enorme potencial agrícola deste, que é o território angolano, aumentar a produção de alimentos para o consumo interno e a exportação, reduzir a dependência alimentar externa e criar empregos. Existem inúmeros programas que nós vamos mencionar ao longo desta edição do Ponto nos Is, mas compreende-se que para que realmente haja massificação da agricultura no país, é importante que se evite a complexidade das leis, que muitas vezes dificultam o investimento, a produção e o funcionamento de negócios em relação à agricultura em Angola. Portanto, pequenos agricultores e empreendedores muitas vezes vêm-se dificultados no processo de aquisição de algum crédito para começar as suas micro, médias ou até mesmo grandes projetos a nível empresarial. O que é que se deve fazer para reduzir o excesso de legalismo a nível da agricultura no país? Afinal, este cenário de massificação da agricultura e excesso de legalismo impacta o que é a diversificação económica que se requer aqui em Angola. Para tal, vou apresentar o nosso painel, que já está completo. Doutora Maria Paz, engenheira e chefe do Departamento da Organização Comunitária do Instituto de Desenvolvimento Agrário. Seja bem-vinda ao Ponto nos Is. Boa noite. Boa noite. Como está? Estou bem, obrigada. É também nosso convidado, Dr. Roque dos Anjos, que é engenheiro e empresário agrónomo. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão participando também. Agradecer pelo convite. Estarei sempre à disposição. Muito bem, seguimos Dr. Renato Batista, que é administrador executivo do FADA. Seja bem-vindo ao Ponto nos Is. Boa noite. Boa noite, Hilda. Boa noite, colegas de painel. Boa noite aos nossos caros telespectadores e obrigado pelo convite. Nós agradecemos pela presença. Está connosco também Dr. José Pedro, que é engenheiro agrónomo e professor da Universidade Agostinho Neto. Seja bem-vindo e boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite e aos membros do painel. Muito obrigado. A começar, doutora Maria Paz, nós percebemos que existem pequenos agricultores e não só, que gostavam de massificar tudo o que fazem a nível do campo. Se olharmos para o nosso país, identifica-se aqui uma mão de obra que é quase que cultural devido à economia familiar, mas muitas vezes não se consegue sair nem daquele pequeno pedaço de terra e se conseguir explorar outras áreas que claramente acrescentariam valor à nossa economia. Afinal, qual é o excesso de legalismo que se pode identificar atualmente em Angola que impede a massificação da agricultura? Bem, primeiro dizer que é uma prioridade estratégica a massificação da agricultura no que concerne ao aumento da segurança alimentar, no que concerne ao aumento da produtividade e a garantia do autoemprego. Disse bem, há certos serviços que têm excesso de burocracia e é preciso realmente olhar para estes riscos, para estes desafios e ajudar. A nossa instituição tem sido uma ponte para quebrar algumas barreiras do processo legal, do sistema legal, com o meio rural. Quando fala de barreiras, doutora Maria, que barreiras são essas, afinal? Existem barreiras, começa pelos processos de identificação, por exemplo.
Identificação dos agricultores. Dos agricultores, sim. Começa com a sua identificação pessoal. Existem desafios, sabe, que os produtores vivem no meio rural e em algumas zonas recônditas há serviços administrativos que não estão lá. Isto é facto. É uma barreira. Existe alguns serviços como a comunicação, também não estão em algumas zonas recônditas ou os sistemas ainda não chegaram aí. Isto cria transtornos, principalmente nas legalizações. Primeiro, na formalização das organizações. Graças a Deus que este processo já foi melhorado. Em anos anteriores, as cooperativas ficavam anos e anos para chegarem ao fim do processo da legalização, mas hoje já não. Até a publicação é digitalizada. Então, foi uma barreira que já se cobrou. Mas existem outros desafios, como, por exemplo, a legalização de terras. Existem taxas elevadas, os emolumentos são muito altos, principalmente nas demarcações ou delimitações, e, consequentemente, na titularidade, né? Isto, na finalização do processo, isto ainda é uma barreira. Então, isto faz com que os agricultores familiares não tenham muito acesso aos financiamentos, porque eles têm como garantia as suas parcelas, né? A única garantia que eles têm. Então, este é um desafio. Nós, institucionalmente, né, primamos para que essas barreiras se vão diminuindo, reduzindo no decorrer do tempo, né? Havendo um intercâmbio melhor com os nossos parceiros, com as instituições públicas, ajudamos a criar um ambiente de ligação entre todos, entre as instituições públicas, entre os serviços privados, por exemplo. Então, esta é uma das barreiras. E sobre essas barreiras, Dr. Roque é empresário, é engenheiro agrónomo. Quando nós olhamos para Angola, compreende-se que existem muitos agricultores que trabalham na informalidade, que gostavam de formalizar os seus negócios e, claramente, também prestar alguma contribuição ao Estado, porque com esses impostos se conseguem receitas que são arrecadadas para os cofres do Estado. Mas também concorda com a opinião que nós ainda temos um excesso de legalismo e por isso é que muitos agricultores não conseguem sair da informalidade para a formalidade? Com relação à situação da legalidade de algumas propriedades por determinada situação, existe uma lacuna muito grande a nível governamental. Não adianta eu dizer que as coisas estão boas, que não está. Eu tenho uma empresa de consultoria também, eu trabalho na produção agrícola, e algum departamento do governo dificulta muito a legalização de algumas propriedades. Eu mesmo estou com uns 3 documentos de fazenda de cliente nosso, que é dor de cabeça pura para conseguir a legalização. Empresas que estão para produzir, para ajudar também no apoio da economia, aumentar a produção agrícola e ajudar também a gerar emprego e renda, mas está tendo dificuldade na legalização. Por quê? Essas empresas têm um plano de negócio. Só que quando chega na hora que vamos dar um exemplo aqui, o nosso colega que está do outro lado, nosso doutor, que é o diretor do FADA, prazer conhecê-lo, já conheço de nome, mas pessoalmente é uma honra conhecê-lo, que tem ajudado muito no aspecto algumas cooperativas que eu faço parte como consultor, tenho feito alguns projetos, e o FADA tem apoiado muito, não é pouco lugar. Agora, o que está faltando um pouco da minha, assim, que eu dou uma sugestão para o executivo, é criar equipes participativas nas províncias, nos municípios. Porque não adianta o governo criar um programa para desenvolvimento agrário, para apoiar, como falei outros mais, mas só que tem alguns municípios que têm dificuldade. Qual é a dificuldade? Ter pessoas compatíveis para chegar naquele departamento e dizer, não, eu vou fazer a diferença, eu sou um profissional dessa área, eu vou fazer. Não, nós temos hoje
2,3 milhões de agricultores familiares, né? Mais ou menos essa renda, mais ou menos essa média. São 6 milhões de hectares cultivados por esse grupo de pessoas. Agora eu pergunto, onde é que está esse produto? Em primeiro lugar, a escoação tem dificuldade. As condições de produção dele é precária porque ele tem aquele trabalho tradicional, que é o quê? Uma enxada, fazer seus canteirozinhos e se limitar a produzir a mandioca e um pouco de milho, um pouquinho de feijão, só para o sustento dele e da família dele. E vai fazer um biscato em outro, e é por isso que, na verdade, a nossa produção agrícola a nível do país tem muita decadência ainda. Tem, porque eu tenho viajado, eu digo a colega que eu tenho várias viagens feitas pelo país todo. Eu conheço e posso dizer, tal província eu passei, tal município, e eu conheço a realidade. De 2014 para cá se criou muitos programas. Antes nós tivemos um programa que é logo que é o Ministério das Pescas, junto com a Diversificação da Economia e o combate à fome e à pobreza. Mas não conseguiu chegar a nada, porque se parou um tempo. Por quê? Faltou o quê? O executivo colocar pessoas certas no lugar certo. Agora, como empresário, eu posso dizer que a dificuldade não é muito grande. A única barreira que existe é na parte do crédito. Por quê? Para se conseguir um equipamento, você se consegue um equipamento hoje. Só que você vai diminuir muito a mão de obra do campo, né? Que muitos vão ficar sem seu emprego, porque vai mecanizar a sua infraestrutura. Mas quando chega na hora da concessão do crédito, é aí que vem os problemas. Porque algumas bancas têm seus regulamentos e muitos não estão organizados a esse ponto. O primeiro ponto que falta é o quê? Direito de superfície, poucas fazendas têm. Os que têm são mesmo os que têm acesso, já tem algum tempo. Mas agora está difícil disso aí. Para conseguir o crédito, você tem que ter essa documentação em dia. E suas condições também de garantia. Porque o governo, há um ponto atrás, estava dando uma linha de crédito e dando também um apoio, como é que diz? Que estava 7,5. Quando você buscava no agronegócio, ele dava esse crédito. Porque outra parte quem fazia era o governo, que era 22% dessa média, mais ou menos 18% a 22%. Aí o governo disse, não, você só paga 7,5%, o resto o governo dava a garantia, que era o Fundo Soberano. Só que hoje não está a existir isso. Está tudo parado nesse aspecto, não está se movimentando. A única coisa que eu vejo realmente trabalhar hoje na rua, no campo, que eu tenho andado por alguns, foi até chamado há pouco tempo pelo um preposto do nosso diretor do FADA, para apresentar uma fazenda para ele, de uma cooperativa no Bengo, e lá a gente vê que as pessoas querem trabalhar. Mas está faltando justamente esse apoio. Agora eu parto de um princípio. Se a partir do momento que os nossos governantes, não só... Que assim, falar do presidente é muito fácil, mas tem que falar de quem dá o suporte a ele, que são os governadores, os administradores e sua equipe técnica, para ter as equipes que saiam de Luanda e vá correr esses campos, para identificar também esses produtores convencionais, como nós chamamos, dar a ele uma preparação, ensinar ele a fazer coisas diferentes do que ele vem fazendo tradicional, ampliar um pouco o seu terreno, que ele tem muita área, porque são da família, mas está lá cheio de mato. Então, o que vai dizer aqui? Buscar apoios com as cooperativas, esse que seria o ponto ideal nesse momento, para que nós cheguemos a uma produção não no patamar que nós pretendemos, mas sim, gradativamente, vamos chegando ao anseio do Executivo e também de todo o povo. Dr. Renato, como administrador executivo do FADA, claramente que vocês têm uma missão contínua em relação ao apoio, ao ensinamento, principalmente para aqueles que estão a operar no universo agrícola, mas desejar uma massificação económica com a burocratização a nível de licenciamento, quase que se está a falar de um assunto para não colocarmos um ponto, mas aqui vamos colocar o ponto nos is. Gostava de ouvir a sua opinião em relação a isso, sobre o cenário burocrático que ainda se vive em Angola. Ok, obrigado, Hilda. Pronto, não quero mais fazer aqui um breve enquadramento do FADA. Pronto, o FADA é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, criado ao abrigo do Decreto Presidencial 2/86. Existimos sensivelmente há 39 anos e o nosso objeto social sempre foi o fomento e desenvolvimento da agricultura familiar. A instituição é o braço financeiro do Executivo voltado ao financiamento da agricultura familiar. Para além do fundo público, o FADA também é uma instituição financeira não bancária e, como tal, é supervisionada pelo Banco Nacional de Angola. E aqui entramos na vertente do crédito. Relativamente à massificação, nós temos aqui dois extremos, a massificação e a questão da burocratização.
Relativamente à massificação, nós temos criado aqui uma série de alternativas de financiamento, ou seja, linhas e produtos financeiros que visam atender às mais diversas demandas dos nossos agricultores familiares. Nós estamos a falar de um universo superior a 3 milhões de agricultores familiares, que são responsáveis por mais de 80% da alimentação que chega até as nossas mesas. E existe aqui o contrassenso. É um nicho responsável por maior parte da produção e, em contramão, são aqueles que menos benefícios a nível do setor financeiro têm. Daí o FADA tem estado a dinamizar uma série de iniciativas que visam aqui alocar os recursos financeiros para o desenvolvimento da agricultura. Relativamente à burocratização, nós temos aqui dois extremos. Tem a questão do ecossistema. Falamos aqui da questão da identificação, que é um gargalo, é um ponto de constrangimento que nós identificamos, mas por via da nova divisão político-administrativa nós temos estado a ver que os serviços estatais têm estado um bocadinho mais próximos do nosso público-alvo. Temos também a questão da legalização das parcelas de terra. Somos questionados porque é que, se vocês têm que financiar o fomento de desenvolvimento, porque é que solicitam parcelas de terra legalizadas. Nós temos estado a constatar também o crescente fenómeno do conflito de terras no meio rural. E nós, enquanto instituição financeira, para além de salvaguardar a parcela de terra como garantia para a cobertura do risco de crédito, também definimos que a legalização da terra serve para proteger o próprio investimento. Casos há em que alguém solicita um financiamento e o FADA concede com um documento precário, declaração do SOBA, declaração do administrador municipal, é financiado e a partir do momento em que efetua o processo de lavoura, fertiliza, a partir do momento em que procede ao processo da sementeira, né, inclui a semente no solo, aparecem outros pretensos donos daquele espaço. Daí a necessidade de nós salvaguardarmos a questão da titularidade do terreno. Mas vocês fazem antes o levantamento? Exatamente. É um dos critérios sine qua non para o FADA considera o crédito. De dar nota eu que o FADA, ao abrigo do seu plano estratégico, vou enfatizar aqui o nosso quarto pilar estratégico, que é o nosso pilar da responsabilidade social e ambiental, em que verificamos efetivamente que principalmente as nossas cooperativas são meramente nominativas, são cooperativas de nome, mas não têm todo respaldo legal para assim se considerar. E neste sentido nós temos parcerias, nomeadamente com o Guichê Único e outros entes públicos, no sentido de ajudar as mesmas a legalizarem-se para que efetivamente depois possam solicitar o financiamento junto do FADA. De dar nota que o FADA iniciou a sua atividade creditícia sensivelmente em 2020, estamos a falar 5 anos contando com o corrente ano, e até a presente data nós já financiamos cerca de 4.808 projetos, ou seja, explorações agrícolas familiares, no montante estamos total, a falar exatamente em termos de investimento. Exatamente, no montante total de 43 mil milhões de kwanzas. Ainda é pouco para aquilo que nós perspectivamos, mas os impactos até a presente data têm sido satisfatórios. Vocês hoje, e pergunto-lhe especificamente em relação às dificuldades, falou aqui da falta de documentação, o que é verídico, porque quando se vai financiar é preciso que se faça um acompanhamento e é importante que as pessoas, os mutuários estejam identificados. É um trabalho transversal. O FADA, sendo este fundo que atua diretamente nas comunidades, vocês têm facilitado este processo de identificação, principalmente naquelas áreas mais recônditas? Indiretamente, sim. Nós temos aqui a velha máxima de que sozinho nós não vamos conseguir. Então, nós chamamos todos os entes no sentido de criamos aqui um ecossistema que, de alguma forma, facilita o processo de concessão de crédito. Trabalhamos com os órgãos de justiça para facilitarem não só no processo de identificação, mas também de homologação dos contratos de financiamento quando aprovados. Temos o nosso parceiro estratégico, o IDA, que por meio dos seus extensionistas rurais conhece efetivamente todo aquele produtor familiar no meio rural. Estes têm as suas georreferências e nós, quando
a demanda por mutuários ou proponentes ao financiamento de FADA, temos aqui também essa parceria com o IDA e Fazendas Âncoras, que também são nossos parceiros, empresas que de alguma forma, ao abrigo também da sua responsabilidade social, pretendem apoiar os pequenos agricultores circunvizinhos das suas explorações, e tem sido uma experiência satisfatória. E só para apurar se há ou não burocratização em relação ao vosso processo, que critérios é que vocês levam em consideração para beneficiar os agricultores em relação ao FADA? Exatamente. A nível do FADA, eu posso considerar que não. O FADA adota aqui uma postura de simplificação e desburocratização do processo de crédito. O processo de crédito, o dossiê do FADA é composto particularmente por uma carta de intenção, de solicitação de financiamento, legalização da empresa ou da pessoa jurídica, do proponente. Muitas das vezes não precisa necessariamente ter uma empresa para solicitar o financiamento do FADA. Basta ter um projeto viável. Exatamente. Nós financiamos produtores individuais, micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, e muitas das vezes associações devidamente legalizadas. Ter essa legalização, ter a parcela de terra legalizada. Quando nós falamos de parcela de terra legalizada, nós inclusive aceitamos que os clientes nos submetam os seus processos com croquis de localização, de sempre ter a zona de exploração devidamente identificada, e uma declaração do administrador municipal atestando que aquele produtor é detentor de forma pública e passiva daquela parcela de terra, sob pena que, quando financiarmos, pelo menos até a maturidade do financiamento, o mesmo ainda possa explorar aquela parcela. Dr. José Pedro é engenheiro agrónomo, é professor universitário, claramente que reconhece o potencial arável da Angola. Quando olha para esta extensão territorial e o que se está a explorar atualmente a nível da agricultura, é satisfatório? Ainda não? Esse excesso de legalismo também tem alguma implicação neste processo? Naturalmente. Esse potencial já foi aqui abordado pelos colegas de painel e é de muito conhecimento público, a capacidade que Angola tem de produção, extensão, clima, recursos hídricos. Todo esse potencial que Angola tem está, de alguma maneira, adormecido, condicionado também por fatores que concorrem para a massificação e o excesso de legalismo. Quer dizer, eu vou adicionar um fator dos outros, que pode ser político, social, econômico, financeiro, o fator cultural também. O fator cultural porque nós, os angolanos, ou se quisermos, as comunidades, por lei sabemos que a terra é originariamente detida pelo Estado, mas para uso e usufruto daqueles que a usam, que dela vivem. Com base neste princípio, as nossas comunidades no meio rural são os primeiros intervenientes e beneficiários destes recursos. Entretanto, nota-se naturalmente uma lacuna muito grande na justificação legal da detenção deste património, porque muitas das vezes é aquele património que é pedido como garantias para ele ter acesso a um crédito. E falando da questão de legalização, também podemos associar a fraca ainda, embora os esforços estão a ser feitos para se debelar este aspecto, o acesso à identificação pessoal das pessoas que vivem no meio rural. Entretanto, a capacidade produtiva nata existe, uma tecnologia ainda um bocado rudimentar, efetivamente rudimentar. Por quê? Porque estamos a falar de um horizonte de mais de 3 milhões de famílias que trabalham o campo, cujos produtos, por questões infraestruturais que lá não chegam até agora, com os esforços que estão a fazer, se reconhece tudo aquilo que está a ser feito,
a maior parte desses produtos não chegam ao mercado. E aqueles que chegam, não chegam com a qualidade que se deseja para que o excesso possa ser capitalizado para a exportação e ali tiramos dividendos no mercado internacional. Portanto, há um esforço que deve ser feito, a harmonização da legislação da agricultura em Angola. Sabemos que há muita produção, mas ela não está sistematizada. Em muitos casos, podemos até, se alguém ligado à área da jurisprudência fazer um estudo aprofundado, vai encontrar sobreposições e muitas das vezes contradições entre determinados diplomas. Esse é um trabalho que deve ser feito. Naturalmente reconheço todo aquilo que já foi elencado aqui no painel. São esforços que estão a ser direcionados para que estes entraves deixem de existir e para que tenhamos, de uma vez por todas, essa massificação que dê acesso em quantidade e qualidade àquilo que é a produção nacional, em detrimento daquilo que agora a prática, olhar mais para os portos e aeroportos do que a produção nacional. E quando falo aqui sobre a questão da produção nacional, remete-me a um elemento extremamente importante. Há alguns agricultores claramente que desconhecem até os passos para aquisição de algum benefício creditício a nível do FADA. Sente que há aqui alguma falta de informação clara e acessível para os agricultores? Bom, aqui há, e aí vamos chamar a atenção a questão do processo da extensão rural, que este é que tem o papel de levar, ajudar as famílias e a comunidade a ter conhecimento de quais os procedimentos a seguir para terem acesso aos benefícios, seja de via individual, seja por via comunitária. O IDA tem feito o seu trabalho, que é o Instituto vocacionado para o efeito do Ministério da Agricultura, mas, entretanto, esta lacuna da assistência técnica ainda é visível, pois embora se esteja a trabalhar para que os técnicos desta área estejam enraizados no meio rural, eles deparam-se também com muitas dificuldades para poderem realizar o seu trabalho em assentamento pessoal. Essa é uma questão que preocupa a maior parte dos jovens em se mudarem para o meio rural e poderem desenvolver a sua atividade. Devemos compreender que a massificação da agricultura é uma grande fonte de empregabilidade. Isso não tenho dúvida. Basta ver o que está a acontecer agora nos Estados Unidos, com a expulsão dos imigrantes, que quase todos os campos estão fechados. Entanto, se quisermos realmente que os nossos jovens abracem a produção agrícola, devem-se criar incentivos em políticas públicas, não doações, mas criar incentivos que ele por si só, estando no meio rural, desenvolva a sua vida, tenha os rendimentos necessários e toca a sua vida para frente. E todos nós beneficiaremos a montante ou a jusante dos benefícios dessa cadeia. Doutora Maria, aqui em relação ao FADA, nós compreendemos que existem passos para que se consiga algum benefício em relação ao programa. No entanto, na prática, no terreno, também houve-se vários agricultores que não têm a possibilidade de sequer cumprir metade dos passos para conseguir legalizar o que têm a nível de atividade económica. Em relação ao IDA, aqui há alguma política clara de simplificação a nível da legalização, de proximidade que vocês estão a implementar ou já está em algum processo? Sim, existe sim. Pegando no que o engenheiro Pedro esteve a dizer, realmente a extensão, o IDA faz extensão. E a extensão é o trabalho junto ao produtor. O IDA trabalha em 3 pilares, em 5 pilares.
olhando para a cadeia produtiva. O primeiro é a organização das famílias produtoras, né? Organiza essas famílias para o processo produtivo e visa aumentar a produtividade e, consequentemente, a produção para inserir as famílias no mercado. Estes são os 3 pilares fundamentais do IDA. Depois tem os outros, né? O agronegócio, etc., mas os 3 pilares são estes. É organizar as famílias para aumentar a produtividade e inseri-las no mercado. Bem, a extensão homem a homem é muito difícil. É assim que a estratégia que existe agora é através da metodologia das escolas de campo, em que existem, prepara-se grupos, são grupos de 25 a 30 pessoas, da qual esta metodologia é uma metodologia participativa, onde eles vão analisar os problemas que eles têm em determinada zona de produção e vão resolvendo os problemas por ordem de prioridade. Atacam aqueles que mais têm necessidade de resolver. Isto promovido pelos nossos técnicos. Existem um grupo de técnicos chamados mestres de campo, de escolas de campo, estes é que manuseiam este processo. Então, uma das estratégias do Ministério, sabendo que esta extensão de homem para homem é muito difícil, fazê-la e seria muito onerosa para as 21 províncias, então esta metodologia que o Ministério adotou, de forma que esta metodologia inicialmente começou nas zonas onde tínhamos projetos cofinanciados, de financiamento externo, mas hoje, com a estratégia que houve de formação, capacitação dos técnicos, então ela se está a estender pelas 21 províncias. Você já tem atualmente dados estatísticas claras? Sim, temos sempre, sim, senhor. Então, esta é uma metodologia que vai ajudar a chegar mais depressa, mais rápido aos serviços, a termos uma agricultura mais robusta, mais competitiva, mais empresarial. Isto para dizer que, além disto, existem outros benefícios. Com estas escolas de campo, os produtores vão se fortalecendo, principalmente na gestão. Na gestão financeira, na gestão das suas propriedades e vão tendo bases para aumentar as suas produtividades. Pronto, o caminho é esse, estamos no meio do caminho. Fizemos algo, mas ainda é pouco, né? Mas nós seguimos. E falou aqui, doutora Maria, sobre as escolas do campo. É verdade que vocês têm, e essas escolas têm um papel a nível da sustentabilidade, gestão, organização, planejamento. Mas em relação às famílias, quais são os números que vocês atualmente conseguem olhar para a vossa base de dados e compreender que houve uma evolução em relação às etapas? Isso, olha, nós assistimos cerca de 3 milhões de famílias. 3 milhões de famílias. Nós estamos a falar numa extensão global. Isso, do setor familiar. Existe um setor familiar, tem 5 milhões e qualquer coisa. Mas nós, neste momento, damos cobertura a 3 milhões. Essas famílias produzem claramente diversidade. São estes produtos que chegam ao mercado. E digo, as famílias não produzem mais por causa dos desafios. E um dos desafios que as famílias têm são as vias. Sabe? As famílias produtoras são muito prudentes. Ninguém vai produzir para perder. Ela, hoje em dia, produz na medida da sua capacidade até o mercado. Não produz mais, porque se ele tivesse melhores vias, tivesse melhor apoio na transportação, ele produzia muito mais. Então, são esses cerca de 90%
85%, 90% de produtos que nós temos e que chegam às nossas mesas. E quando falamos dessas 3 milhões de famílias, estamos a falar de que províncias do país? As 21 províncias. As 21 províncias. Parte dessas famílias estão organizadas em cooperativas e associações. São essas cooperativas que acedem ao crédito, porque é muito mais fácil apoiar as organizações do que aos produtores individuais, apesar, não estou a dizer que eles não são apoiados, existem pequenos agricultores, né, aqueles que estão na faixa de pequenos agricultores, eles são apoiados individualmente. Muito bem, doutora Maria. Doutor Roque, aqui nós estamos a olhar que claramente há ações que são levadas a cabo para que se reduza o excesso de legalismo e se consiga ter um ambiente favorável a nível da agricultura. Mas falando de forma prática, no seu exercício económico, que desafios é que sente quando vai ao campo, quando vai executar a distribuição do produto para chegar nos mercados fora da área onde tem a sua empresa? Falo em outros pontos do país. Que desafio é que sente e o que é que se deve fazer, na sua opinião, para melhorar esse ambiente? Com relação, eu queria só fazer um comentário, o nosso colega engenheiro também acabou de frisar aí. Nós estamos falando só do pequeno produtor, aquele rural que produz pouco, que é o domínio que o FARA também, como médio empresário, como eu faço parte, eu sou pequeno também. Espero que um dia as coisas melhorem, daqui eu não saio. Continuarei aqui até o último dia da minha vida, com minha família toda aqui. Mas eu digo uma coisa, nós precisamos ter algumas políticas modificadas. O primeiro passo se chama na legalidade, como já acabamos de falar da legalização, como eu falo das suas propriedades. Um ponto também fundamental é dizer, mas o engenheiro não pode falar isso porque está indo contra o produtor. Não, é assim, o FADA, como outros projetos, como os bancos, quer uma garantia. E essa garantia, quem está dando a garantia para o financiamento é o próprio governo, não é a pessoa que está dando a garantia. Não é o nosso diretor que foi lá, legalizou o terreno dele, que está na garantia. Sabe por quê? De quem é a propriedade que o agricultor está usando? Governamental. É governamental. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque muitas pessoas que estão recebendo também os benefícios, que eu conheço alguns movimentos aí, que não vão na prática realmente produzir aquilo que está falado na hora da concessão do crédito. Falta transparência. Falta transparência. Tem muitas pessoas que não estão usando com seriedade, não usam o que o IDA está a fazer, que o FADA faz. Não, eles estão fazendo aquilo que ele acha conveniente. Então, o que eu falo assim, suponhamos, hoje eu tenho terra, tenho uma propriedade. Eu vou legalizar, tem uma taxa exorbitante para pagar para conseguir o direito de superfície. Em primeiro lugar. Muitas vezes aqui hoje agora mesmo, o Colibem, como é a província que está iniciando agora, como também ali do Cuango e outras demais, eles não estão dando estão dando só o título de concessão de terra. Então quer dizer que o terreno é do governo. Mas chegando no banco, o banco não vai dar o crédito. O banco não vai nos dar o crédito. Nem a mim, nem um empresário pequeno, um produtor pequeno, nem como eu também, que sou pequeno também produtor, ou um médio produtor. Mas como consultor, a nível que eu faço os projetos e como engenheiro, eu digo a vocês, falta uma política diferenciada. Porque, suponhamos, eu sei que o governo cedeu todas as suas terras que tem aí para cada um legalizar, usar. É por isso que diz, quem não tem documento não é dono da terra. Eu tenho visitado alguns, não, tem documento, você não é dono. Não adianta nem conversar, que eu não perco fazer um estudo de viabilidade. Falta de segurança Se não tem documento, como é que você vai querer fazer um estudo de viabilidade para levar no FADA ou em outra instituição bancária? Vai ficar sempre empacado no meio do caminho. Então, um dos pontos que eu acho que deveria analisar um pouco mais de profundidade. Por quê? A vontade do executivo de fazer acontecer, porque a carência do alimento é muito. A procura é maior do que a oferta no país. Eu posso dizer às províncias que a oferta é pouca, a procura é enorme. Lunda Norte, Lunda Sul, você não encontra o alimento. A parte das hortícolas, todos nós sabemos disso, que lá a dificuldade é muito grande. Vai dizer, por que é difícil? Terras tem muito, mas não estão legalizadas, mas estão focadas mais na área diamantífera. E não, porque o petróleo vai dar dinheiro, o governo vai fazer e vai botar o produto. Aí vem a importação. E para aqueles produtores, Roque, que afirmam que têm uma produção quase que excessiva, mas já há aí uma dificuldade em termos de escoamento? Olha bem, as pessoas que falam que tem uma produção é porque ele tem uma estrutura que ele produziu em grande quantidade. É a mesma coisa, nós estamos aqui todos nós juntos, os engenheiros, nosso diretor, nossa repórter, nossa diretora aqui, nós somos todos praticamente da mesma área. Mas cada um tem suas divisões de trabalho, tem seus compromissos, suas obrigações e seus deveres.
Se cada um vai dizer, não, o meu é igual ao seu, não existe isso. No caso, agora mesmo nós produzimos, em 120 dias, eu produzi 125 toneladas de melancia. 120 toneladas de melancia eu produzi só em 1 hectare e pouco, mais ou menos. O que ocorreu? Para escoamento do Maria Tereza ali do Caquengue até chegar ao 30 e ao mercado, nós encontramos uma barreira muito grande. Os mercados não valorizam o produto agrícola do agricultor. Não, senhora. 1 quilo de melancia ele quer pagar 300 kwanzas, ele vende a 680. Sim. Posso dizer com conhecimento de causa que eu participei do Cibcomércio. Se eu hoje for no mercado, vai ver o preço. Não estou a inventar. Maracujá que nós produzimos a caixa do maracujá, o quilo está aqui, 1.800 kwanza. Vamos dizer, como é que o agricultor pequeno, quando nós falamos daquele produtor rural, que tem uma baixa produção, ele tem lá os seus viveiros com o seu produto, tem um pequeno espaço que é... Tem um pequeno espaço que é o quê? Que ele tem uns cavaletes de maracujá, tem lá 1 hectare que ele faz melancia, mas ele é obrigado a fazer o milho e fazer a mandioca. Porque não consegue tirar proveito, porque nós quando falamos de preço é a soma dos custos. Fica um pouco elevado para eles, que o transporte é mais caro do que o produto. Quem não tem um transporte, quem tem produto, tem transporte, porque o investimento dele teve uma segurança. Suponhamos, o FADA faz aí 25 milhões, 50 milhões, 75 milhões, não é isso, diretor? É a média que tem de crédito, acho que eu não estou falando nenhuma besteira, né? O que ocorre? Se você tem aí 30 hectares e você pega no FADA 25 milhões, não vai conseguir fazer, mas se pega 50, faz alguma coisa. Daí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma parceria com quem tem máquina, que são as cooperativas, para você não ter muito gasto para comprar o equipamento. Mas você vai se preocupar com o quê? Você tem que ter o seu fundo de maneio para que você possa custear o seu escoamento do seu produto. Então, o que acontece hoje no nosso país, a dificuldade não é só no escoamento, é planejamento, produção. Organização. Se você não se organizar, não vamos a canto nenhum. Vamos falar um pouco do médio empresário, um pouco mais... Nós temos aqui algumas empresas, que eu não vou citar nome, mas estão aí produzindo em grande escala. Esse produto vai para onde? Vem para aqui para o 30, vai para os mercados? Não vai, não vão. Nós sabemos muito bem disso, o engenheiro sabe que eu não estou aqui para... Eu não tenho medo de falar nada, fala a verdade. Produção grande aqui não fica em Angola. É exportado. É exportado. Nosso vizinho que se alimenta mais do que nós. É verdade, meu diretor. Mas então, Roque, o que é que falta? Falta aqui alguma... Política de fiscalização, controle mais rigoroso. Não estou brigando, eu sei que eu vou ter depois uns comentários, umas ligações de alguns empresários, vão dizer, só estamos a colocar os pontos nos is. Então é assim, o que acontece? Se houver, como eu já falei, a mesma coisa no campo. Tem uma equipe que vai ao campo e ficar enraizada ali dentro, para preparar aquelas pessoas. Suponhamos, você tem um projeto na Kwanza Norte, Lunda Norte, no Dundo. A agricultura do Dundo vai fiscalizar o trabalho deles mesmo? Tem que haver uma auditoria externa. Tem que ter auditoria externa, por quê? O governo tem que ter essa equipe de suporte, liderado por pessoas também que queiram fazer a diferença em estar na estrada, estar nas terras, para garantir que as coisas aconteçam. Mas se não tivermos essa política, nós vamos estar todo ano aqui, podemos sentar aqui hoje, dia 26, vamos voltar no próximo ano, na mesma data, se for o caso, o debate vai ser o mesmo, por quê? Nem todas as terras foram legalizadas e nem os produtores conseguiram os seus objetivos. Mesmo as cooperativas que estão aí para se legalizar, andando aos poucos, o FADA apoiando e outros órgãos também, alguns bancos, mas a carência vai ser grande. Enquanto não houver uma participação direta das equipes técnicas do governo para supervisionar e dar capacitação, aqui mesmo nós temos uma área muito boa aqui, que é o Mazoso, que vocês mesmo conhecem, aquilo ali é uma imensidão de projeto. Lá tem 100 tanques escavados de peixe. Qual é a produção que sai dali? Porque não houve uma política. No começo, quando fizeram aquele projeto, tem lá muita agricultura sendo feita, mas cadê para abastecer? Aí o governo fica sempre no déficit. O governo paga salário, paga toda a manutenção, mas cadê a produção? Porque está faltando um controle maior nesse aspecto. Não adianta chegar o ministro aí. O ministro está aí com todas as vontades, Isaac, tem até meu sobrenome, está aí correndo para poder também mudar o aspecto. Eu sei que ele tem boas intenções, mas ele sozinho não consegue fazer nada. O presidente sozinho também não consegue fazer
do governo provincial e municipal para o trabalho dele, o governo vai ter que mandar alguém lá. Vai mandar pessoas com competência para ajudar ele a sua produção. Ali mesmo no Nanguans, há pouco tempo no Saurimo, ia ter um projeto lá, mas se você começa a observar ali, cadê a produção? As pessoas não querem produzir porque tem medo de fazer a produção, de botar a produção, porque não tem um banco para que ele possa buscar as suas sementes e suas pequenas ferramentas. Porque se o governo criou uma política em cada província, colocar o banco de sementes, como tem em alguns países, como no Brasil e outros lugares, o agricultor ele sabe onde se dirigir. O FARA está dando dinheiro, mas ele vai ter que buscar lá o produto. Ele vai comprar o produto, onde sai o produto, vai ao campo e tem um acompanhamento. Ah, você está levando 50 latas de semente variada. O seu produto é X toneladas, tá bom. O governo sabe que saiu o relatório dele, que ele levou as sementes. Agora não, se dá o dinheiro na mão, nem todos vão fazer isso. É esse que é o problema. Posso? Esteja à vontade. Eu queria fazer um reparo aqui ao engenheiro Roque, é que às vezes ele diz uma coisa e se contradiz. Então, na questão da legalização de terras, realmente as terras são do Estado. Mas o Estado concede títulos, dá concessões para que as pessoas tenham esse direito de usá-la. Então, cabe às pessoas entrar nesse processo de legalização. Eu acabei de dizer isso. Isso, mas você se contradiz. Você diz que as produções são do Estado. Não. Não, a produção não são do Estado. Eu falei que, se permita, as terras são do Estado, agora as pessoas têm que legalizar. Eu falei sobre um plano de garantia, para que isso seja uma coisa bem oficializada, porque, na verdade, como é que eu dou uma garantia? Eu vou dar uma garantia da propriedade que eu estou usando, que eu tenho um documento. Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo, porque aquele terreno ali é para uso. Não é propriedade definitiva de ninguém. Então não é a contradição. Eu apenas citei as coisas para cada um ponto que eu queria o quê? Muito bem. Cada um tem seu terreno. O FADA vai dizer, eu vou financiar a sua fazenda, a sua quinta, a sua empresa. Mas ele vai chegar lá e perguntar, qual documento você tem? Até aqui, como ele falou, o documento do SOBA, do delegado provincial, da administração, está tudo ok. Muito bem. Mas tem que haver o quê? Eu tenho um exemplo aqui agora, na Maria Tereza. Sabe o que está acontecendo lá? Tem um cliente meu que pagou a fazenda dele 3 vezes. Na mesma comunidade, cada um vendeu 3, 4, 5 hectares. Acompanhado do SOBA, todo mundo. Sabe o que aconteceu mesmo? Todos eles, apareceu sobrinho, tio, primo, irmão, não. O terreno é meu. Teve que pagar. E agora, por último, que ele me chamou para ir lá fazer uma visita, que eu vi que aquilo estava uma confusão. O que é que eu fiz? Levei a administração, chamei o SOBA, chamei a polícia local, que tem uma esquadra policial, para que o homem fizesse os pagamentos dentro da esquadra, diante de toda a autoridade tradicional. Foi que aí saiu agora o documento, que está agora no CATET para ser a legalização, porque esse tempo todo a pessoa quebrando cabeça. Então esse que é um dos problemas, como falou há pouco o nosso diretor. E reconhece que a terra é do Estado, mas pagou individualmente. Que chama concessão, né? Pois. Que chama o quê? Cedência. Aí está a ilegalidade do processo. Então, a cedência estava aí. As pessoas cederam o terreno, que não estão usando, estão lá parados. Como tem acontecido hoje no país, isso é uma coisa, já é uma realidade, né? A pessoa não está usando e está cedendo. E só para situar aqui, doutora Maria, penso que entra claramente em defesa dos agricultores. Mas não. Eu gostava de perceber exatamente... Para este caso, não. Para este caso, se a terra é do Estado, ninguém tem o direito de vendê-la. Naturalmente. E se for uma garantia, continua sendo. Até que se vai cumprir a responsabilidade creditícia. Aquele senhor que vendeu, ele também tem que legalizar a terra, porque a terra é do Estado. Então, ao vender a uma terceira pessoa, ele está a usar um processo ilegal. Isto, na lei de terras, isto não existe. A terra do Estado é o Estado que deve conceber. E ainda bem que entramos aqui em relação às implicações. Agora, a outra explicação que eu queria dizer é que o Mazoso faz parte do Instituto de Investigação Agronómica. As parcelas que tem aí são para investigação e para multiplicação de variedades para os pequenos produtores, passa da investigação para a extensão. Para que não passe a subaproveitação daquele local. Não digam que são campos, não. Eles estão na parte de investigação, nós estamos na parte de extensão e divulgação daquelas espécies que eles multiplicam.
essa explicação. Doutor Renato, aqui sobre essas implicações da falta de regularização fundiária, quando olhamos para Angola, que dificuldades isso representa na vida do agricultor? Exatamente. Apanhando aqui a deixa do engenheiro Roque e da engenheira Maria, é que muitas das vezes o excesso de burocracia não é dentro do setor formal. Muitas das vezes, para se proceder para se dar início ao processo de legalização, este processo é caracterizado por informalismo. Estamos a falar do direito costumeiro. Exatamente, o tão aclamado direito consuetudinário. E muitas das vezes é aí onde parte todo o processo burocrático. Para dar nota, Hilda, que muitas das vezes os nossos proponentes têm dificuldade em legalizar a terra, tendo em conta a extensão de terra que pretendem legalizar. Ou seja, um pequeno produtor, muitas das vezes, ele trabalha em 1 hectare, mas quer legalizar 1000 hectares, quer legalizar 500 hectares. E quando lhe é apresentado o emolumento atinente àquela legalização daquela parcela, muitas das vezes o mesmo recua. Da mesma forma que é difícil legalizar, o IGCA também tem muitos títulos de concessão por entregar, de pessoas que deram início ao processo de legalização, mas quando efetivamente lhes é apresentado o emolumento, desistem. E nisto, o que é que nós muitas das vezes aconselhamos? Para o pequeno produtor, para um micro pequeno produtor, muitas das vezes começar numa parcela de 5, 10 hectares, 15 hectares, é o suficiente. A legalização às vezes não passa de 200, 300 mil kwanzas. Agora, se quisermos legalizar 1000 hectares, de antemão, claro que vamos ter ali emolumentos a superiores a 5, 10 milhões de kwanzas, que às vezes é o valor do financiamento que o mesmo solicita. Eu tenho aqui algumas notas que fui apanhando aqui dos nossos colegas. Falou-se também aqui da qualidade e do escoamento da produção. Nós, FADA, temos diversas linhas de financiamento que é para atender e suprir essas falhas de mercado. Temos uma linha de financiamento voltada à transformação e escoamento da produção. E, mais recentemente, em parceria com o Mintcon, o FADA tem estado a materializar uma medida, um produto financeiro, que é o Transforma Aqui, em que o conceito, em vez de ser transformar o campo, é transformar no campo. Ou seja, pretendemos dinamizar a implementação de indústrias no meio rural, no seio rural, de forma a agregar valor à produção do pequeno produtor. Falou-se também E ainda olhando para este elemento que levantou, e penso ser muito importante falarmos um pouco mais sobre isso, e claramente que eu olho como uma política de incentivo para que os agricultores passem a trabalhar de forma, passo aqui a redundância, formal. Vocês têm resultados eficazes? Há aderência? Já se consegue olhar para dados? Já sim. Dos 4.808 projetos que nós financiamos, no valor de 43 mil milhões, nós estamos a falar de cerca de 82.100 beneficiários diretos. Estamos a falar que muitos destes projetos são cooperativas, com 50 ou 100 associados. E estamos a falar de cerca de 476 mil beneficiários indiretos, se tivermos em conta os respectivos agregados. Na última campanha dos financiamentos que nós concedemos, nós estamos a falar de um acréscimo de cerca de 142 mil hectares. Relativamente aos que os produtores produziam. Estamos a falar muito aqui na vertente já da massificação, daquilo que eles produziam e que passaram a produzir. Da última campanha, nós estamos a falar do último levantamento que nós fizemos, nós estamos a falar da campanha de 2024, de mais de 142 milhões de toneladas de produtos diversos, entre tubérculos, cereais e hortícolas. Ou seja, já o impacto direto sobre esses dos nossos financiamentos sobre a produção e produtividade. Os engenheiros aqui depois podem explicar esse conceito. Estamos a falar de áreas de produção, estamos a falar de extensão. Nós, por via de uma medida prevista no Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e Reforço da Segurança Alimentar. Exatamente. Nós temos uma medida que é a medida da mecanização da agricultura familiar, em que financiamos meios para a mecanização. Estamos a falar de motocultivadoras, microtratores e tratores e implementos, visando automatizar o mais possível e mudar atividades dos nossos pequenos agricultores. Isso tem tido de extrema relevância a nível dos nossos produtores. Nós estamos a falar da inclusão de tecnologia intermédia
a nível das nossas ações, ou pelo menos das nossas explorações agrícolas familiares. Falamos também aqui da questão da informação, de como é que vamos fazer chegar a informação. Muitas das vezes o produtor quer ter os benefícios, mas não sabe onde ir buscar essa informação. Neste sentido, nós, ao abrigo da nossa estratégia, vamos criar cerca de 5 representações regionais. Apesar do escopo da atuação de FADA ser nacional, transversal, atualmente, pelo menos até junho, nós tínhamos só uma representação, que era em Luanda, e atendíamos todo o país. Abrimos sensivelmente há 15 dias a nossa primeira agência regional Centro, na província do Ambo, que vai atender as províncias do Bié, Cuando, Cubango, Kwanza Sul e Benguela. Auguramos até 2026 abrir as 5 representações para que, de alguma forma, não só descentralizarmos os nossos serviços, mas também tornarmos aqui mais abrangente a divulgação dos nossos serviços e a metodologia com que os nossos proponentes podem solicitar o financiamento junto do FADA. E sobre esta diversificação, e já ouço daqui a pouco claramente do Dr. Pedro, vocês conseguem compreender a responsabilidade daqueles que são os beneficiários a nível dos valores, vamos falar aqui de forma prática, que vocês concedem principalmente aos agricultores? Estamos a falar da fiscalização, porque hoje há uma carência muito grande a nível de produtos ainda à mesa dos angolanos. E disse aqui o Roque, por experiência, que muitas vezes há até um excesso de produção, mas falta alguma transparência em relação aos beneficiários. Fala-nos da fiscalização em relação ao FADA. Exatamente. Nós, FADA, como disse no princípio, sozinho não conseguimos fazer tudo. Criamos parcerias, com o IDA, o nosso parceiro estratégico, por conta dos extensionistas. Nós trabalhamos com empresas e fazendas âncoras, que são aquelas empresas que já têm infraestruturas e podem, de alguma forma, auxiliar-nos na monitoria dos projetos a serem implementados pelos pequenos produtores. Nós temos uma direção de acompanhamento ao agricultor, que frequentemente, e junto dos GAP 10 provinciais, junto dos gabinetes de agricultura provincial, fazem esse levantamento daquilo que é o financiamento e posterior impacto. Porque nós, mais do que financiar, nós temos que monitorar, temos que salvaguardar que os fundos disponibilizados foram calcionados ou direcionados para aqueles projetos devidamente preconizados. Claro que há sempre aqueles produtores que, de alguma forma, procuram caminhos os não mais corretos relativamente àquilo que é a implementação, mas o que nós tentamos transmitir é que a agricultura não é somente uma fonte de sobrevivência. Com a agricultura se pode gerar renda e criar riqueza, efetivamente. E a partir do momento em que os nossos proponentes sabem que podem se tornar ricos exercendo a atividade agrícola, eles com maior afinco e maior foco direcionam os seus recursos ali. E temos tido bons resultados nesse sentido. Doutor Pedro, falamos aqui já sobre a burocracia relacionada ao registro de propriedade, a concessão de licenças agrícolas, e claramente tudo isso impacta para a produtividade rural, mas também impacta para a transformação, aquele universo da indústria em relação à agricultura, não é? Sim, também eu acho que aí é que está o elemento da beneficiação da produção. É um aspecto muito importante. Porque bom, a beneficiação é logo aquilo que acontece depois do agricultor tirar o produto do campo. Passa pela lavagem, controle fitossanitário, todo aquele processo, até ser colocado numa embalagem. Essa embalagem que vai sair em condições de conservação até o mercado. Portanto, este processo e associado à capacidade genética de cada uma das variedades é que vai nos dar aquilo que é o volume de produção que se pode tirar numa parcela de terra. Bom, nós estamos a falar de agricultura familiar. Pessoas que trabalham em parcelas não superior a 1 a 2 hectares. E em função daquilo que eu disse na minha primeira intervenção, dos aspectos culturais,
a agricultura familiar está mais virada para a autossuficiência, não é? E aquilo que tiver de excedente, ou ele faz, ainda existe a troca, ou faz troca, ou então vai até o mercado nas condições que ele tiver para comercializar. Como encarar esta situação? Bom, temos a via técnica, através dos incentivos financeiros. Agora mesmo há uma nova orientação da suspensão da doação de alguns insumos, fundamentalmente fertilizantes, que passarão a ser comercializados. E espero que nessa comercialização o pequeno agricultor tenha uma proteção. Porquanto, se a montante temos as instituições, todas elas, né? E a jusante podemos também colocar o grande empresariado. No meio delas está esta agricultura familiar, que não tem condições de concorrer com a agricultura empresarial de grande extensão, mas que necessita dos benefícios. Aqui não estou a falar de doação. E pode caminhar até chegar lá. Sim, não estou a falar de doação, de paternalismo. Estou a falar de criar-se condições que este agricultor tenha acesso aos benefícios pagando aquilo que é devido. Para que ele, quando fizer a sua conta cultura, souber, eu gastei tanto, quanto vou ganhar, quanto vou reinvestir, quanto vou devolver de impostos. A contabilidade básica. A contabilidade básica. Portanto, agora, a questão está que, como esta conta básica neste nível não existe... E o que se devia claramente conceder? Tudo o que sair é benefício, ainda que seja prejuízo. Porque ele terá a garantia de, entre um ciclo de produção e outro, terá a garantia alimentar. E o que vai dificultar a liquidação e, claramente, provavelmente vai maiores equipamentos para partir para e depois temos que ver se aquele que tem, aquele que tiver acesso a meios tecnológicos, se tem a capacidade técnica para explorar a sua maior potencialidade. Portanto, aquilo que estava a dizer a engenheira é muito importante. O papel do IDA neste momento é super importante, porque sem a extensão e assistência técnica, a constante formação através das escolas de campo, não vamos chegar lá. Não vamos chegar lá. E melhorar todo este ambiente vai possibilitar aquilo que já está a acontecer, e falou um bocado o engenheiro Roque, há quem já está a comprar a agricultura de futuro. Os estrangeiros estão a vir em Angola, vão na zona centro-sul, estão a comprar a produção. Ainda não está no chão, mas já pagaram. Quer dizer, este agricultor está a vender para fora, não está a vender para o mercado nacional. É o que não se quer, é o que não se quer. Portanto, partimos agora para as contribuições conclusivas. Doutora Maria Paz, como responsável deste departamento que claramente olha também para aqueles pequenos agricultores e a sua organização, como gesto de conclusão, gostava de ouvir aqui a sua contribuição quanto à legislação, como é que ela pode ser modificada para garantir que esta atividade agrícola seja mais acessível, menos onerosa e claramente traga algum contributo económico para diferentes áreas em Angola? Nós gostaríamos que houvesse algum apoio, por exemplo, em questões de... na questão da legalização, com brigadas móveis para algumas zonas onde os serviços são mesmo difíceis. Um serviço de proximidade, ainda que fosse móvel. Gostaríamos também de
que a questão da titularidade para a agricultura familiar fosse mais apoiada pelos próprios governos provinciais. Em alguns governos ajudam realmente neste processo, mas há outros, noutras províncias. Gostaríamos que houvesse um apoio nesta questão. Assim, de forma desmistificada, isso, qual é o apoio direto que gostava? Uma facilitação, haver um pouco mais de facilidade e agilidade nos próprios processos, porque há muitos processos arquivados porque faltam determinados documentos e um deles é esse de terras, e nós gostaríamos que os governos provinciais realmente encontrassem uma forma de agilizar esses processos e ajudar os próprios produtores. E pronto, gostaríamos também que a burocracia fosse inclusiva e não fosse exclusiva. Obrigada. Engenheiro Roque, gostava também de ouvir aqui a sua contribuição para que se massifique a agricultura em Angola e se reduza o nível excessivo de legalismo. É assim, como já falei há pouco, o que falta hoje para a agricultura, não só a agricultura, né? Vamos falar do agro, que é um contexto geral, se chama o quê? Planeamento. Sem planeamento não vamos a canto nenhum. O FADA tem certeza disso, que todos os seus associados têm que ter um planeamento para se fazer uma boa agricultura. Tanto faz na agricultura, na agropecuária, na aquicultura, que é um projeto também, vocês estão envolvidos também, que eu tenho conhecimento disso, está financiando também, apoiando, né, nesse caso, nesse aspecto. Então eu digo assim, hoje nós podemos mudar um pouco esse quadro com políticas públicas de alguns setores, a nível governamentais, para que chegue, como eu já falei, sem planeamento, sem fiscalização, não vamos a canto nenhum, como a nossa diretora falou aqui há pouco. A escola de campo é um ponto fundamental para qualquer país, qualquer província, tem que desenvolver com esse aspecto. Mas um dos pontos fundamentais são aqueles que vão para a escola do campo. Quem vai formar no campo, que está saindo de uma escola, suponhamos, formação que tem no AMBO, uma escola também de preparação. O jovem que vem do AMBO não quer ir para uma fazenda. Ele quer trabalhar na fazenda que esteja perto da cidade, para que ele possa ir para a casa dele e vem na fazenda, faz uma semana, duas, depois volta para casa. É isso que está faltando também, essa interação entre alguns jovens recém-formados, que alguns vão, não são todos, nós não vamos generalizar, mas chega no campo, muitos não estão comprometidos para aquele senhor que está lá, que pega a sua ferramenta com sua família e tem lá 4, 5 hectares, como o nosso diretor falou, 2 hectares. Ele quer ir sempre para uma fazenda que tem estrutura, que lhe dê condições de fazer o seu trabalho, de desenvolver aquilo que ele aprendeu. Roque, há aqui a falta de alguma política de incentivo e, se sim, gostava de ouvir qual deve ser para que este jovem recém-formado pense no amanhã e não agora. A primeira base sai da escola. O início é lá onde ele está sendo formado. Se não tiver uma boa formação, ele não vai fazer nada no campo. E é por isso que muitos estão indo para o campo, vão com a cabeça vazia do mesmo jeito. Só está na empolgação que recebeu um certificado de técnico. Ele precisa entender os benefícios daquela terra. Então, eu acho que nós ensinamos nossos filhos a andar e a se comportar bem. Eu tenho filhos já adultos, mas vai ter 43 anos, eu tenho 64. Mas o que acontece? Eu tenho que dar boas práticas para ele, ensinar o que ele vai fazer. O que ele quer fazer, tem que ensinar para ele fazer as coisas de coração, não pelo capital. Que quando a pessoa vai para um trabalho baseando no seu salário, como acontece com muitos, esquece, não dá certo. Mas se os professores tiverem uma grade já, não, olha, você quando sair daqui, você vai para uma fazenda para você se capacitar mais do que aqui dentro, que é onde você vai trabalhar com as pessoas que iniciaram a agricultura do nosso país, são nossos senhores, as famílias que estão lá no campo, é onde vocês vão dar o seu melhor. Unir o tradicional e o convencional. Por quê? Hoje em dia a tecnologia está chegando no país. Eu sou estrangeiro, mas sou angolano, na verdade eu já estou cá há muitos anos. Vim para aqui em 92. Então, o que acontece? Tem um estrangeiro chegando e esse produto, como o nosso engenheiro falou há pouco, não fica aqui. Mas se você tem uma organização, uma política de não, aqui, essa região, os produtos para sair têm que ser mais caros.
É verdade, se criar essa política, não, para ser o produto, mesmo que saia da larva da nossa diretora aqui, tem que ter um preço que é para fora, mas para aqui para dentro o preço é diferenciado. É essa política que nós temos que eu apoio, eu sou muito apologista desse tipo de comportamento de cultura. E apoiar, na verdade, o produtor rural, aquele familiar, onde a direção do FAD e outras entidades, como também que a nossa diretora aqui, é o quê? É fiscalização e também o apoio na concessão dos seus inputs agrícolas. Porque muitas das vezes é assim, cada um bota o preço que quer no seu projeto, não é verdade, diretor? Mas será que uma lata de ração, uma lata de semente de 100 gramas de melancia custa o quê? 17 mil kwanza. Mas será que vai chegar para ele a 17 mil kwanza? Mas se for um órgão do governo, uma instituição direcionada pelo FAD ou empresas que seja fiscalizada, vai chegar por esse preço para o agricultor? Não, vai chegar mais baixo. Porque esse produto, quando chega aqui no nosso país, ele chega já com os preços, fazendo assim a escada. Você comprava uma lata de batata, de cebola, de semente de cebola, há pouco tempo, custava o quê? 15 mil kwanza, está 45, 60 mil kwanza. Uma lata de pimento de 100 gramas é 19 mil kwanza, 22 mil kwanza. Então, para o agricultor fica difícil ele comprar esse produto. Então, por isso que ele continua do mesmo jeito. O milho eu consigo ali comprar 2 quilos na praça, ou 5 quilos e boto na terra. Eu consigo comprar o quê? A mandioca eu consigo as estacas ali, vou botar do meu jeito como eu tirei também, e vou me manter com as ramas de batata, e essa é a minha agricultura. Minha produção é essa, por isso que nós não desenvolvemos. E nós queremos claramente desenvolver. Roque, obrigada por esta contribuição. Vou passar agora ao Dr. Renato. O Dr. Renato ouviu-se aqui claramente a dificuldade para quem está no campo, produz, e para quem entende que o processo de legalização pode aumentar o dinamismo a nível da agricultura no país. A doutora Maria pediu aqui, foi um apelo público, que haja maior proximidade em relação à consultoria, aos ensinamentos e também a clarificação a nível da documentação. Sua palavra direcionada aos agricultores, como é que se podem organizar e claramente o apoio que vocês a posterior continuarão a dar? Exatamente. Antes da palavra aos nossos promotores, dar uma palavra aqui às instituições. Temos que ter uma comunicação mais assertiva. Temos que saber comunicar, porque já existem alguns mecanismos, como o Simplifica, a Janela Única dos Direitos Fundiários, que vêm facilitar a obtenção dessa documentação. A comunicação não é assertiva, não chega lá. A comunicação às vezes chega de forma ruidosa. Usamos termos muito técnicos que muitas das vezes o pequeno produtor não percebe. Então temos que usar aqui uma comunicação mais assertiva. Criar uma incubadora de serviços na comunidade. Temos que ter. O pequeno produtor não pode andar 50, 100 quilómetros para tratar uma documentação. A nível da massificação, só dar nota que o FAD em 2024 foi responsável por mais de 66% do financiamento direcionado ao setor agrícola, e isso são passos claros da aposta do Executivo neste segmento. Para finalizar, dar nota que a massificação não depende única e exclusivamente do Estado. É chamada aqui a responsabilidade de todos os entes, a banca comercial, os consultores, as instituições públicas, o povo em geral. Nós FADA, temos, para fechar mesmo, temos 2 linhas de financiamento específicas, uma é o AgroJovem e outra já olham para a digitalização. Exatamente, e outra é a linha de financiamento à mulher rural, uma de fomento à empregabilidade e uma de fomento à equidade e empoderamento do género no meio rural. São 2 linhas a taxa de juros varia de 1% a 3%. Melhor do que isso, não há a nível do mercado. Na verdade, é o Estado a pagar ou a subvencionar para que as pessoas possam ter acesso ao financiamento. Estão aí as medidas, estão as instituições, a nível do... Podem procurar-nos a nível da nossa agência regional ao centro, que está servizada no símbolo, até ao dispor. Pedro, a proposta para que se torne eficaz a agricultura no país e claramente se promova de forma inclusiva este trabalho que serve como benefício para todos. São aproximadamente 3 milhões de famílias, né? Exponencialmente, em média, a família angolana tem 5 pessoas. De quantas pessoas estamos a falar? Um povo educado como o nosso, o que precisa é de instrução.
Instrução e educação não significa literacia. Quer dizer, eu posso ser analfabeto, mas ser bem educado e ter uma instrução profissional naquilo que eu sei fazer. E é nisto que nós acreditamos que devemos continuar a apostar na formação e preparação das novas gerações para que deem um seguimento de tudo quanto se está a fazer. O outro aspecto que eu chamo a atenção, e deixo aqui como de forma de agenda de notas finais, são as infraestruturas de acesso ao campo. Porque é difícil chegar ao campo no tempo de chuva. E é difícil para as famílias que lá vivem poderem evacuarem aquilo que é a sua produção. E a outra questão é o próprio mecanismo de comercialização. Temos que trabalhar e sermos mais proativos no sentido de garantirmos que a maior parte do que é produzido fique, aquilo que é excedente é que saia do país, para que saiamos desse clima de falta de alimentos que agora paira sobre todos nós. Muito obrigado. E o que para aqui claramente que é a gratidão pela vossa presença. Eu gostava de agradecer a doutora Maria Paz pelo seu contributo e pela sua presença. Obrigada, engenheiro Roque dos Anjos, pela sua presença. Obrigada, doutor Renato Batista, pela sua presença. E obrigada, doutor José Pedro, pela sua presença aqui no Ponto Nos Is. Assim que esteve a acompanhar esta edição de 26 de julho de 2025, cá vai a nossa gratidão. Hoje falamos sobre massificação da agricultura e o combate do excesso ao legalismo, ou seja, excesso de legalismo. Nós claramente que regressamos na próxima edição do Ponto Nos Is. Hoje foi para colocar o ponto nos is em relação a esse tema, mas já sabe que a emissão do canal de notícias continua. Até a próxima edição. Boa noite.